Elton Carmo, advogado da família, para falar sobre reconhecimento de paternidade. Nós estamos chegando aí pertinho do Dia dos Pais, né? Estamos aí com o doutor Elton nos orientando. Reconhecimento de paternidade. Doutor, é interessante também no nosso dia a dia que a pessoa não pode viver sem pai, né? Tem que ter um pai, né, o doutor? Isso é verdade. De uns anos para cá, Denis, para que você possa ter uma ideia, era muito comum anteriormente para que a mãe registrasse ali a criança e não tinha qualquer tipo de óbice, ou seja, não tinha qualquer tipo de obstáculo, né? Hoje já não. Hoje já não, né? Com alterações da própria legislação, hoje já houve uma solicitação, onde a mãe muitas vezes eu vou usar esse termo para que as pessoas entendam. Ela é obrigada a dar informações, ou seja, quem é o pai, aonde mora, aonde reside, número de RG, número de CPF, ou seja, ela tem que trazer. Por quê? Como eu disse num bloco anterior, a ideia sempre como o próprio estatuto prevê, que você tem que sempre proteger, né, a criança e o adolescente. O próprio estatuto da criança e do adolescente traz previsão. A ideia é que você proteja sempre a criança e o adolescente. E a criança e o adolescente não pode ficar sem a filiação de pai porque a mãe assim deseja. Eu não quero porque eu não quero contato e entendo que tem que ser dessa forma. Não. Naquele momento você pode até entender dessa forma. Ou seja, mas nada obsta, como eu falei no bloco também anterior, que a partir de um determinado momento da sua vida você queira buscar isso. Então, hoje o próprio Ministério Público vai interpelar a mãe nesse sentido, porque hoje o hospital, existe essas comunicações hoje, o próprio hospital vai trazer essa comunicação, aquela criança só está com o registro da mãe, e o cartório não vai se negar, o cartório vai registrar. Isso que eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, mas que, ao caminhar, ela vai ser interpelada nesse sentido. Aonde está o pai? Aonde ele vive? Quem é o pai? Por quê? Como eu disse, o que se preserva aqui é o melhor interesse da criança e do adolescente, e não do adulto. Uhum. Muito bem. E, doutor, o senhor está falando sobre adulto. E quando a mãe é de menor, no caso? Quando a mãe é menor de idade, o que acontece é o seguinte, ela tem que ser representada pelos seus pais ou por aqueles que representam ela naquele momento. Então, ou seja, aquela gravidez que de fato realmente naquele momento não era desejada, justamente pela pouquíssima idade ali daquela adolescente, e ela muitas vezes não quer revelar quem é o pai, se nega a dar essas informações, os pais muitas vezes não sabem quem é, né, que seriam os avós nesse caso, eles vão representar a mãe nessa ação de investigação de paternidade. Ou seja, porque o interesse aqui é da criança, né? Então, ou seja, os pais dela ou aqueles que forem responsáveis ali pela sua criação, seja um tutor, né, vão representar ela nessa ação de investigação de paternidade para que de fato haja ali o êxito em descobrir quem é de fato realmente o pai biológico da criança. Muito bem, estamos com o doutor Elton Carmo, advogado da família, falando sobre reconhecimento de paternidade. Você pode fazer a sua pergunta no 4397-6520, fora da Grande São Paulo, 0, operadora 11 4397-6520, ou pelo WhatsApp 98904-3747. Doutor, e se o pai tiver deixado um testamento que exclui o filho, reconhecido na justiça? Ele não pode, né? O que acontece assim, é o que eu te falei, ele pode até desejar isso, né? E aí, em relação ao testamento, o que acontece é o seguinte, se existem herdeiros devidamente reconhecidos, ele pode dispor de 50% do seu patrimônio, os outros 50% ele vai ser dos seus herdeiros. Ele não pode dispor do seu patrimônio como um todo. Então, esse é um ponto. Agora, se ele exclui esse testamento muito provavelmente vai ser anulado judicialmente, né? Vai pedir a anulação desse testamento e vai ter, por força de lei, né, pela própria certidão de nascimento ali do registro civil, o reconhecimento daquele filho como herdeiro. Então, de fato, realmente não tem como ter essa possibilidade, uma vez que a lei autoriza, né, e outorga ali ao filho devidamente reconhecido
naquele momento, né, pode ser reconhecido num momento posterior, que passa a ter direito da mesma forma, mas naquele momento realmente é impossível que isso seja feito. Muito bem, doutor. Temos a pergunta da Rosângela de Diadema. Bom dia, Rosângela. Bom dia, amigos. Bom dia, doutor Elton. Doutor, me tira uma dúvida. Um casal, casado, certinho, filhos já, ela tem uma filha fora do casamento. E o marido sabia disso, mas mesmo assim ele quis registrar a menina no nome dele. Hoje ele é falecido e a menina sempre soube, a mãe sempre soube quem era o pai. E assim, enquanto pequena, tinha assim contato bem superficial, e agora a menina resolve que quer o reconhecimento da paternidade. O que a lei diz a respeito? É possível que esse pai reconheça essa criança? Criança não, que hoje ela é maior de idade. O que faz nesse caso? Muito obrigada. Bom dia a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Doutor? Bom dia, Rosângela. Vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente tem que esclarecer é que esse registro ele foi feito de forma, você viu, com consenso, né? Ou seja, ele concordou naquele momento, mesmo sabendo. Você vê que a nossa ouvinte trouxe essa informação, Rosângela. Mesmo sabendo que não era filho, ele assim concordou. Então não há que se falar em anulação do registro, né? Aí é onde nós chamamos, Denis, da adoção à brasileira. Ou seja, houve o consentimento por parte naquele momento, ele registrou a criança, ele não foi induzido a erro, até porque ela traz a informação que ele já sabia que a criança não era filha dele do ponto de vista biológico, né? Então, essa é a famosa adoção à brasileira. Então, não há que se falar em anulação. Pelo tempo, salvo engano, acho que tem 20, pelo que eu anotei, ela tem 24 anos já, a mulher, né? Uhum. Então, assim, não vai conseguir anular. Ah, mas o pai apareceu. De fato, não vai. Por que não vai? Pelo tempo que já se passou. Aquilo que eu falei no bloco anterior, né, Denis? Ou seja, o registro, você vê que já é um registro bem antigo. Já há essa relação socioafetiva. Ah, mas o pai já faleceu. Tudo bem, mas já houve essa relação socioafetiva. O que eu quero dizer com isso, Denis? Que do ponto de vista paterno, a figura paterna que ela tem é a pessoa que hoje já encontra sem vida, ou seja, que já faleceu. Mas essa é a relação que ela tem. Então, muito difícil ela vai conseguir anular esse registro civil. Muito difícil. Vai ser julgada improcedente essa ação. Justamente por isso. Porque o que houve na época foi uma adoção à brasileira. Ele concordou com isso, mesmo sabendo, registrou. E pelo tempo já, a gente chama de lapso temporal. Pelo tempo que já correu essa certidão de registro civil, eu digo para ti que é praticamente zero a possibilidade da anulação desse registro civil e vai permanecer da forma que está nesse exato momento. Muito bem. Doutor, nós estávamos falando sobre o testamento, né, que o filho é excluído, né, não é reconhecido na justiça pelo pai. O pai deixando o testamento que exclui o filho. E se o suposto filho tiver falecido, seus herdeiros podem ingressar com ação de investigação de paternidade? Existem alguns casos que sim, né? Como eu disse para você, tudo nós vamos ter que ser analisado aí de forma bem macro, né? Porque o exemplo, aquele que era o suposto filho, né? Ou seja, não há o reconhecimento ainda, né? O que nós estamos trabalhando aqui é só com perspectivas, com hipóteses. Então não há o reconhecimento. Se esse suposto filho deixou herdeiros como filhos dele, esses filhos que são tidos ali como neto, né, daquele suposto, podem ingressar com a ação? Podem. E ele vai fazer o mesmo, vai correr o mesmo caminho? Sim, é uma ação de investigação de paternidade, vai ter tido ali a coleta do exame de DNA, e esse é um processo que ele vai se dar basicamente do ponto de vista científico, porque vai ter a coleta do material genético e a coleta do suposto pai, para que de fato ache essa confrontação. De fato, realmente, no caso desses herdeiros, o meu pai realmente era filho, né, ali do que hoje é o meu avô. Então pode sim, não há um impedimento nesse sentido. Mas como eu disse,
É raro esses casos, mas acontecem. Eles habitualmente também acontecem. Muito bem. Doutor, é possível revogar ou anular um reconhecimento de paternidade? É, você pode, desde que você, aquilo que eu falei, se você demonstrar que houve erro ou vício do seu consentimento, né, ou seja, você foi levado ao erro, induzido, aí é possível você cogitar a anulação desse registro civil. É possível. Mas como eu disse, o Ministério Público, o juiz, eles vão analisar o lapso temporal, o convívio do pai não biológico, né, no caso aí com a criança. Caso você tenha se formado ali, Denis, que nós chamamos do vínculo socioafetivo, é muito difícil ele conseguir essa anulação. É muito difícil. Por quê? Só se você ficar demonstrado assim cabalmente dentro do processo que você foi induzido ao erro. Agora, você concordou, você tinha dúvida. Eu vou agora tentar trazer casos para que as pessoas entendam. Você tinha dúvida que você era o pai. Mesmo com a dúvida, você registrou. Você percebeu? Você tinha dúvida, guardou para você, não externou isso, né? Não, pera um minuto, vamos deixar a criança nascer, vamos realizar um exame de DNA. Então, assim, não fez isso? Registrou. Passados 5 anos, você pede anulação. Difícil você conseguir. Por quê? Como eu te falei, vai ter que ser analisado caso a caso. Porque os tribunais, as decisões que nós chamamos de jurisprudências, elas caminham no sentido que se houve o reconhecimento, você não foi induzido ao erro e você não procurou no tempo hábil, tem uma frase no direito que ela diz o seguinte, que o direito não socorre aquele que dorme. Né? Então, ou seja, o direito não socorre aquele que dorme. O que eu quero dizer com isso, Denis? Se você, é o que eu falei, você acredita, preste bem atenção para o nosso ouvinte entender, se você acredita que você não é o pai, realize o exame de DNA. Espere a criança nascer e realize. Uma vez tendo ali a confirmação, ótimo. Né? Muito provavelmente que isso ocorra. Agora, não tendo, você não registra. Agora, você tendo essa dúvida, mesmo assim você registrou, desculpa, e passado alguns anos, você criou esse vínculo socioafetivo, muito difícil o juiz e até o Ministério Público se manifestar no sentido dessa anulação. Muito difícil, muito difícil. Doutor, nós temos a pergunta do Antônio de Bacabal, no Maranhão. Bom dia, Antônio. Doutor, bom dia. Eu sou Antônio da cidade de Bacabal. Eu quero saber, vamos supor, se a pessoa tem um filho fora do seu casamento, e aí alguém pegou para criar desde a hora que nasceu, aí registrou. Eu quero saber se o pai tem direito de fazer o exame de DNA e aquela pessoa que está criando quiser impedir para você não fazer, se ele tem direito de fazer ou não. A minha resposta que eu quero saber é essa daí. Vamos lá. Doutor? Vamos lá. Antônio, bom dia. Vamos lá. Não pode. Primeiro ponto, eu vou começar respondendo do fim para o início. Primeiro ponto, não pode ser impedido. Né? Não pode ser impedido. Se ele assim o deseja, de estar procurando voluntariamente ali esse reconhecimento, muito provavelmente o juiz vai determinar. O que eu acho difícil, voltando agora à sua pergunta anterior, Denis, é essa anulação. Porque você viu que o Antônio ele coloca, né? Que a pessoa está criando, e já faz muitos anos que deve ser já um adolescente, eu acredito, ele já tem essa figura ali de paterna. A figura paterna que ele tem, a referência que ele tem, é a pessoa que está com ele. Então, o Antônio, na sua pergunta, ele pode, assim, quem o deseja, ele pode solicitar, e muito provavelmente o juiz vai determinar que seja feito isso. Mas eu acho praticamente improvável que ele consiga anulação do registro civil, do assentamento de nascimento. Acho muito improvável que ele consiga. Acredito que as coisas vão ficar da forma que estão, porque, como eu falei, o juiz, e tanto o Ministério Público na sua manifestação, e o juiz na sua sentença, e o Ministério Público na sua manifestação, vão opinar na seguinte opinião. Já a relação afetiva, sim. Já se criou um vínculo de filho e pai? Sim. Então, muito difícil você vai conseguir anulação. Você pode tentar o exame. A lei não vai lhe impedir quanto a essa questão. Agora, outro ponto é a anulação, que eu acho difícil pelo tempo que eles já convivem, né?
Uhum. Doutor, o senhor falou sobre socioafetiva, né? Socioafetividade. O que quer dizer parentalidade socioafetiva? A parentalidade, ou seja, é aquela aproximação que você tem com a pessoa, né? Ou seja, como é que se dá essa relação, né? Essa parentalidade com que você tem juntamente as pessoas que convivem com você. Se ela é de uma forma harmoniosa, porque se já é socioafetivo, você já criou esse vínculo, né? Ou seja, é o vínculo de parentalidade socioafetiva. O vínculo que você criou com essas pessoas que você entende que naquele momento são parentes, ela já é muito grande e é muito improvável que você consiga quebrar esse vínculo. Porque eu vou dar um exemplo, Denis. Um adolescente, a partir dos... E aí, adolescente, nós estamos tratando aqui, criança, até os 11 anos, 11 meses ali e 29 dias, 12 anos já é adolescente. Então, assim, um adolescente, a depender do caso específico, ele é ouvido numa audiência dessa. Ele é ouvido. E ele vai fala assim, ó, o vínculo de parentalidade, de socioafetividade que eu tenho com essa pessoa que eu entendia que era meu pai, é muito maior do que essa pessoa que acabou de chegar aqui agora. Você entendeu? A referência que ele tem é essa. Então, muito difícil. Por isso que eu digo, você vê, a lei fala que você pode, mas assim, o juiz da vara de família e tanto o Ministério Público também que atua na vara da família, eles têm esse tato. Eles vão avaliar essa questão como um todo. Não é simples eu falar, não, tudo bem, o A não é o pai, é o B que está aprovado. Tira a criança do A e põe para o B. Espera um minuto. E o que você vai sofrer essa criança? Por isso que eu sempre digo, o que nós devemos levar aqui em consideração é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, essa parentalidade, ela é de suma importância nesse convívio. Porque, do contrário, não faria o mínimo sentido eles permanecerem ali coabitando ali sobre o mesmo teto, né? Muito bem, doutor. Nós estamos com o doutor Elton Carmo, advogado da família, falando sobre reconhecimento de paternidade. Doutor, nós tivemos o Dia dos Avós, né? Ontem nós tivemos o Dia dos Avós, no domingo a celebração também. Os Foi avós... ontem. Isso, ontem, né? Os avós também têm direito, se o pai e a mãe negar a paternidade, os avós têm esse direito de acolher as crianças, os filhos? Os netos, no caso? Tem sim. É o que eu falei, tem. Ela não está. A ação de investigação de paternidade ela está ligada diretamente ao suposto pai biológico, né? Mas nada obsta aí que os avós, assim entendendo, também possam solicitar isso aí. E é muito comum, muitas vezes, quando o pai é ausente. Ou seja, aquilo que eu falei, quando você não consegue demonstrar, Denis, através de exame de DNA. Então, através dos parentes, principalmente os parentes ligados ao suposto pai biológico, né? Que vão ali realmente. E é muito comum, muitas vezes. O pai, ele está em Lins, um local incerto e não sabido, né? E os avós, cara, que de fato realmente eu entendo que são os nossos segundos, são pais duas vezes e mãe duas vezes, né? Então, de fato, realmente querem acolher aquele neto e dizem, não, ó, se meu filho de fato realmente não o quis, é um problema único, exclusivo dele, mas nós aqui entendemos que não. Então, de fato, eles também podem tentar isso aí. O que eu acho que é muito mais provável, Denis, que se consiga isso de uma forma até diferente, né? Onde muitas vezes esse reconhecimento é voluntário. Vou dar um exemplo para você. Se os avós têm a certeza que aquele neto é deles e o filho não quer reconhecer, eles podem procurar a mãe e fazer isso de forma amigável. Ou seja, para que haja esse reconhecimento de forma amigável. Ó, tá aqui as provas, tá aqui foto, inclusive tem fotos do filho mais novo, olha a semelhança que tem com meu neto ou minha neta. Então, para que isso seja feito de forma amigável. E aí não vai ter exame de DNA, porque como eu disse, né, qual é o reconhecimento aí? O reconhecimento são esses avós que de fato chegaram ali e com muito amor e muito carinho querem esse reconhecimento ali para que tenham acesso, né, esse contato aí junto com o neto ou com a neta. Muito bem.
Doutor, vamos à pergunta da Elaine, de São Paulo. Elaine faz uma pergunta também pelo WhatsApp 98904-3747. Bom dia, Elaine. Bom dia, Denis, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Meu sobrinho, ele teve um relacionamento que a menina ficou grávida. E ela, desde o início da gravidez, falou que não queria o filho. Ela ficou uns 3 meses, daí já deixou o menino com ele, nós criamos durante 1 ano. Hoje ele namora, já mora junto mais de 3 anos. E a mulher dele tem ele como um filho. Só que a mãe biológica registrou. Como que eu posso fazer para reverter isso? Porque ele nem conhece a mãe. Ele tem a mãe como a esposa dele hoje, atual. E o que eu poderia fazer para pôr ela no registro? Dá para anular a certidão? Doutor? Vamos lá. Elaine, bom dia. Não. Não. Por quê? É o que eu falei, é a mãe biológica. Ela é a mãe biológica, né? Por mais que você não tenha ali o contato, enfim, eles podem até tentar. Eu não digo o pai, porque o pai de fato é o pai biológico aí, que é o sobrinho dela, como ela relatou, né? O sobrinho dela é o pai biológico. Então, assim, agora ele já vive hoje com uma atual companheira e talvez essa companheira tenha esse desejo. Anular esse registro civil não vai conseguir. Não vai conseguir porque, de fato, ela realmente é a mãe biológica. Ela não cria, doutor. Tudo bem, você tenta adoção. Desculpe, Dani. Tente a guarda. Ou seja, tente realmente ali, de fato, para que essa criança seja, do ponto de vista, reconhecido. Informando, né, que existe a mãe biológica, todavia a mãe biológica se afastou da criança, ela não deseja ali ficar com a criança, como assim já se passaram ali alguns anos, e ela tenta esse reconhecimento, né? Até porque, é o que eu falei, o vínculo socioafetivo aí que ela vai ter de mãe é a atual companheira do pai. Então, de fato, realmente ela talvez não tenha qualquer tipo de vínculo com a mãe, porque a mãe realmente não quis. Então, ela pode tentar, de fato, para que ela tenha ali a guarda juntamente com o pai. Porque essa guarda é única e exclusiva, é o que eu falei, talvez do ponto de vista processual nem tanto, mas essa guarda é única e exclusiva do pai, não é uma guarda compartilhada, porque é o pai que cria. Então ele pode, com a atual companheira dele, tentar vincular isso. Mas eu entendo que do ponto de vista do vínculo socioafetivo, eu acho que é até inviável, até porque muito provavelmente essa mãe, infelizmente, abandonou o seu filho. E ela talvez não queira ter mais qualquer tipo de contato. Mas, para evitar qualquer tipo de problema do ponto de vista, é importante, talvez, tentar essa guarda aí com essa atual companheira, né? Informando todos esses detalhes aí, essas minúcias aí, para que, de fato, realmente essa, que é hoje a madrasta, possa exercer ali a função de mãe não biológica, mas que possa exercer. Muito bem, doutor. Temos mais uma pergunta pelo WhatsApp. Bom dia. Bom dia. É Floraci de Maceió. Ô, Denis, por favor, dá para você consultar o doutor aí. Pode falar. É a respeito de uma menininha, uma filhada da minha irmã. Fica aqui em casa todo dia. A casa da minha irmã é juntinha com a minha. Aí fica aqui na casa dela, na minha casa. E desde que nasceu, que o pai pediu DNA. E a mãe fez o DNA, deu tudo positiva. Ele até corresponde, ele traz, semanalmente ele traz fralda, leite, essas coisas. E diz que vai registrar todo dia e nunca registra. Que caminho seguir? Olha, Floraci de Maceió, muito obrigada. Minha irmã é a madrinha dela, quer ouvir essa resposta. Bom dia. Bom dia. E o doutor responde. Bom dia, Floraci. Vamos lá. Foi feito o exame de DNA e ele deve ter sido feito, Denis, proveniente de uma ação judicial. Se foi proveniente de uma ação judicial, tem que pegar essa decisão, que é o que eu falei no bloco anterior. Dentro dessa sentença vai ser emitido um mandado de averbação. A irmã dela mesmo pode levar esse mandado de averbação, essa sentença,
né, no cartório de registro civil, onde foi registrada a criança, e ali eles vão averbar, eles vão fazer constar o nome do pai, o nome dos avós paternos, vão preencher isso aí, independentemente da vontade do pai. Você entendeu? Porque é o que eu falei, se houve exame de DNA, muito provavelmente, 100% de certeza que é oriundo de uma ação judicial. Então, de fato, realmente é o que é o que tem que ser feito. Ele não precisa ir. Basta simplesmente pegar essa decisão judicial, que é um mandado de averbação, levar até o cartório de registro civil, lá em Alagoas, e lá eles vão fazer essa averbação e trazer essas alterações. Nome do pai e o nome dos avós paternos. Muito bem, doutor. Infelizmente, já estamos encerrando a participação, tão útil a participação do senhor, e nós queremos saber o contato, as pessoas que querem entrar em contato com o senhor, o contato do senhor. Vamos lá, Denis. Eu vou dar o site, né? Porque muitas vezes é mais fácil as pessoas me achar, o site do escritório, tá? É www.carmovieiraadv.com.br. O meu Instagram é @elton.ccarmo. O pessoal acha lá, tem informação, tem os telefones, os contatos do escritório, estão todos lá para que as pessoas possam, se assim entenderem, entrar em contato. Muito bem, doutor. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pela disposição, pela presteza aqui no nosso programa, viu, doutor? Até a próxima. Sempre à disposição e um excelente dia para vocês e um bom trabalho aí a todos. Muito obrigado. Nós falamos com o doutor Elton Carmo, advogado da família.